Quando alguém fala sobre energia nuclear ou usinas nucleares, qual a primeira imagem que vem à sua cabeça? Muitas vezes, ao tratar do assunto de energia nuclear, o que se vem à mente são as bombas atômicas, ou até mesmo a Segunda Guerra Mundial. Porém, este não é o assunto da aula, e sim a energia nuclear, e para chegarmos até ela, devemos voltar um pouco no tempo e falar sobre o conceito que tornou tudo isso possível, a fissão nuclear. Tudo começa em 1938 com o cientista Otto Hahn, que realizava experimentos que consistiam em bombardear núcleos de urânio com nêutrons. Em determinado momento, ao analisar os resultados que obteve, viu que havia obtido partículas de bário, que são muito menores que partículas de urânio. Tal resultado levaria ao início do estudo sobre o que chamamos de fissão nuclear. Devido ao contexto histórico da época, o conceito de fissão nuclear passou a ser estudado não somente para a produção de energia, como também para a criação de armamentos, resultando na criação da temível bomba atômica. O primeiro teste nuclear de uma bomba de fissão, o teste Trinity, marco para a entrada na era nuclear, liberou a mesma quantidade de energia de cerca de 20.000 toneladas de TNT. Na bomba atômica de fissão, núcleos atômicos de urânio ou plutônio são desintegrados em elementos mais leves quando são bombardeados por nêutrons. Foram usadas armas nucleares em combate no final da Segunda Guerra Mundial, nos bombardeamentos nucleares das cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Devido a este fato, a energia nuclear é um assunto no qual as pessoas hesitam em falar e muitas vezes não procuram saber sobre. Com essa aula, buscamos esclarecer o funcionamento das usinas nucleares, que também trabalham com o conceito de fissão nuclear para gerar energia. Fissão, em suma, é outra palavra para divisão. Sendo assim, a fissão nuclear é a divisão do núcleo do átomo. Para que a fissão ocorra de forma prática, devemos utilizar grandes átomos, como o de urânio ou plutônio. Para resumir de forma simples o processo, o núcleo de um desses átomos absorve um nêutron, a partir daí se torna instável e se divide em dois átomos menores, que liberam de 2 a 3 nêutrons e muita energia. Os nêutrons liberados vão de encontro a outros núcleos, causando uma reação em cadeia. Agora que sabemos como funciona a fissão nuclear, vamos explorar um pouco como é a estrutura de uma usina nuclear. Aqui temos o esquema de uma usina nuclear. Primeiramente, observemos que existem 3 sistemas de água, o primário, o secundário e o sistema de refrigeração. Logo mais, iremos explicar cada um deles. A usina é composta de vários elementos. O primeiro é o vaso de contenção, que se trata do prédio que acomoda o reator nuclear. Dentro do reator nuclear existem diversas barras compostas por diversos canos pequenos, que possuem milhares de pastilhas de urânio e que são chamadas de elemento combustível. Essas pastilhas ficam dentro do reator e imersas no sistema primário de água. Então, a fissão ocorre e produz calor, que esquenta essa água a temperaturas de aproximadamente 320 graus Celsius devido à presença de um pressurizador. Caso seja necessário parar as fissões nucleares no reator, existem barras compostas de cádmio, prata e índio dentro do reator, que são utilizadas para frear as fissões nucleares e, assim, controlar o funcionamento da usina. Além disso, outro ponto importante é que não pode faltar água dentro da usina. Caso contrário, o elemento combustível pode esquentar demais e as barras podem chegar a derreter, causando descontrole das fissões nucleares. Para evitar isso, existem tanques e reservatórios de água caso haja algum vazamento. A água que passa pelo reator tem que ser muito pura, e por isso existe uma estação de tratamento dentro da própria usina, onde a água é desmineralizada para evitar que ela corroa os canos do sistema. Além disso, existe um monitoramento automático que avisa caso haja vazamentos de água com radiação ou algum problema no sistema. Essa água, então, vai para uma seção que chamamos de vaporizador, onde se encontra com o sistema secundário de água, fazendo com que a água desse sistema se transforme em vapor, sendo ele, então, direcionado a uma turbina de alta pressão, fazendo ela girar. Depois da turbina de alta pressão, o vapor passa por um processo de reaquecimento e é enviado para outras 2 turbinas de baixa pressão. O movimento da turbina faz girar as bobinas do gerador e assim a energia cinética é transformada em energia elétrica. A energia sai do gerador a 19.000 volts e passa por vários transformadores onde ela é convertida para 500.000 volts. Depois disso, ela é transportada para uma subestação da Furnas, que transporta energia para o sistema brasileiro e então ele chega às nossas residências. Após passar pela turbina, o vapor do sistema secundário vai para o condensador, onde entra em contato com o sistema terciário, que utiliza de água do mar para resfriar o vapor. Depois de resfriado, ele é armazenado em um local chamado de poço quente,
onde posteriormente é levado novamente ao gerador de vapor através de um sistema de bombeamento. Ao captar a água do mar para o sistema de resfriamento, é realizado todo um procedimento no mar com a utilização de redes de proteção para que animais marinhos não sejam pegos pelo sistema. E também se é feita uma filtragem da água para que impurezas não entrem nos canos do sistema de resfriamento. Agora que conhecemos um pouco melhor o funcionamento de uma usina nuclear, vamos discutir alguns dos cuidados que são tomados na operação da mesma. Primeiro, vamos explicar o porquê da existência de 3 sistemas de água diferentes dentro da usina. No sistema primário, temos que a água entra em contato direto com o urânio. Dessa forma, ela acumula radiação. Seria imprudente fazer com que essa mesma água fosse utilizada para girar a turbina que converte a energia, e é por isso que existe o sistema secundário de água, que é a água que será transformada em vapor e será utilizada para girar as turbinas da usina. As águas utilizadas nos 3 sistemas nunca entram em contato direto e são sempre muito bem monitoradas para evitar que a radiação de urânio se disperse. Na usina nuclear também existe um sistema de controle, onde vários técnicos monitoram diariamente todas as operações que ocorrem na usina, se certificando de que está tudo operando nos conformes. O treinamento para trabalhar no centro de controle leva 2 anos, e é utilizado um simulador idêntico ao centro de controle original. Na usina, existe também um controle do espaço geográfico para o caso de acidentes ou escape de nuvens radioativas, sendo possível prever para onde estão indo e comunicar às autoridades ambientais sobre como proceder nesses casos. Temos também o armazenamento do elemento combustível, que já foi totalmente utilizado na produção de energia. Como sabemos, o elemento combustível é altamente radioativo, por isso, existe todo um cuidado ao realizar a troca do mesmo, e seu transporte é feito embaixo da água, até um depósito onde é armazenado em grandes piscinas de resfriamento cercadas por aço e chumbo. Por fim, todos os funcionários que trabalham na operação das máquinas da usina utilizam de dosímetros, que são aparelhos que medem a radiação a qual a pessoa foi exposta. Existe todo um banco de dados que mantém registros de cada funcionário. Além disso, existem diversas máquinas que realizam medições da radiação na roupa e até mesmo nos objetos pessoais dos funcionários, um controle bem rígido para impedir que a radiação saia da usina. A energia nuclear representa cerca de 4% da eletricidade do Brasil. É produzido por 2 reatores de água pressurizada da usina nuclear de Angra, Angra 1 e Angra 2. Um terceiro reator, Angra 3, com uma produção projetada de 1.350 MW, está em construção. Até 2025, o Brasil planeja construir mais 7 reatores. O licenciamento de uma usina nuclear assegura que ele seja projetada, construída e operada com máxima segurança para os próprios trabalhadores, para a população e para o meio ambiente. No Brasil, as usinas nucleares são submetidas a 2 tipos de licenciamento: o licenciamento nuclear e o licenciamento ambiental. A CNN, Comissão Nacional de Energia Nuclear, e o IBAMA. O Brasil é membro da Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, órgão das Organizações das Nações Unidas, a ONU, e tem nos requisitos e recomendações um padrão das melhores práticas na indústria nuclear. Apesar dos custos de produção de energia nuclear ainda serem elevados, sua produtividade é muito maior se comparada com outras formas de geração de energia. Um exemplo disso é a comparação entre energia nuclear e energia gerada a partir do carvão mineral. Estima-se que o urânio 235 produz 80 mil vezes mais energia que o carvão mineral. Outro benefício da energia nuclear refere-se ao menor impacto de sua forma de produção de energia. O seu processo de produção não gera gases poluidores, como acontece com as termoelétricas, e não compromete a disponibilidade e a qualidade da água doce potável no país, uma vez que ela utiliza a água do mar em seu processo produtivo.